Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capacitação para o que virá. Capacitação para o que virá. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Veja bem como isso tem tudo a ver com o nosso começo de ano. Capacitação para a nossa vida. Escrevi, diz o Lucas, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia, o escritor falando, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Jesus foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo para eles quem? Para os apóstolos, para as mulheres, para os irmãos, para as irmãs. Paulo fala cerca de 500 irmãos. 500 irmãos, diga 500 irmãos. Ele apareceu durante 40 dias. Jesus morreu, ressuscitou e ficou aparecendo para eles durante 40 dias. Para eles quem? Para os apóstolos, para as mulheres, as discípulas dele também, para irmãos e irmãs que o apóstolo Paulo diz para nós em Gálatas, que era aproximadamente 500 irmãos. Amém? Então a estes também, a estes apóstolos, a estes irmãos, depois de ter padecido lá na cruz, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 4. E comendo com eles nesses 40 dias, determinou-lhe uma coisa, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Olha para mim, então eu começo a introduzir a lição, e a mesma lição, guardando as devidas proporções, está aqui para nós também nesse fim de ano e começo de novo ano. Jesus esteve com eles, andando e comendo com eles, primeiro, antes da morte dele, 3 anos e meio. Depois ele morre, é crucificado, ele ressuscita e anda com eles 40 dias. Diga 40 dias. E nessa conversa dos finalmente com eles, com aqueles 500 irmãos, ele dá uma direção. Ele fala no verso 4 o seguinte: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem o que eu prometi para vocês. Esperem o que eu prometi para vocês. A promessa do Pai. Aguardem. Que promessa é essa? Diga, revestimento de poder. Lucas, no capítulo 24, ele vai chamar isso de revestimento de poder também. No capítulo 24 de Lucas, no verso 49, ele diz assim: e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para algo que eles não sabiam, para esse futuro deles ali, que eles não sabiam detalhadamente o que viria, ele dá uma direção. Olha, não fica olhando para a aparência, mas não se ausente de Jerusalém até que. Então é não se ausentar até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, antes de continuarmos, isso que eu falava agora há pouco, quero repetir. Que seguidores de Jesus somos nós? Os seguidores meninos, que vai aonde o Pai manda ir,
ou seguidores envelhecidos? Porque o poder, ele promete para você, a capacitação, ele promete para você, mas que seguidores de Jesus eu e você seremos? Que prioridade nós levantaremos, irmãos, nas nossas vidas? Qual será a sua prioridade para esse ano que vai começar daqui a pouco? Qual é a sua prioridade? Porque tantos ficaram pelo caminho, tantos envelheceram. Não é crente velho, é crente envelhecido. Crente velho é uma coisa, irmão velho é uma coisa, mas gente envelhecida é outra coisa. Gente como o sacerdote Eli, que sabia ensinar o Samuel a ouvir a Deus, mas ele mesmo não sabia ouvir a Deus. Ele pôde ensinar o Samuel, dizer: olha, se essa voz falar com você de novo, você responde assim, 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 porque é Deus que estará falando com você. Então se essa voz te chamar, você vai dizer assim: eis-me aqui, mas ele mesmo não estava ali. Então qual será a nossa prioridade para esse novo ano? De verdade, igreja, para com as alianças humanas, para com esses mimimis humanos, mas qual será o nosso posicionamento? Nós vamos continuar, não é por causa da família, é por causa da mulher, é por causa do esposo, é por causa dos filhos. Qual será a nossa prioridade? Porque o poder, ele nos promete, a capacitação, ele nos promete, o revestimento, ele te promete, ele não vai deixar você na mão. Mas qual será o nosso posicionamento, igreja? Porque em nome de uma aparência, nós sacrificamos o melhor de Deus. O melhor de Deus, como nós falávamos hoje pela manhã, no nosso culto da manhã. Sabia que tem igrejas que fizeram o culto de hoje, ontem? Fala para mim a verdade. Eu sei que isso não vai levar ninguém para o inferno. Mas irmãos, uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Uma caminhada distante começa com o primeiro passo que você dá. Tem pessoas que fizeram o culto do domingo passado, do Natal, no dia 20. Eu sei que ninguém vai para o inferno por causa disso, eu sei, e essa é terrível, essa mania, essas respostas bem formadas, bem religiosas que nós temos, tem acabado com a nossa prioridade. Frases de efeito como assim: a família em primeiro lugar. Frases verdadeiras, mas que não expressam a prioridade. Frases de efeito, irmãos. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Uma queda, meu irmão, a queda espiritual não é de repente, é devagar. Uma coisa ele nos garante: ele não nos deixará órfãos. No capítulo 14 de São João, falando a respeito dessa capacitação aqui, desse poder aqui, ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. É que muitos de nós queremos ficar órfãos. Muitos de nós não queremos que as pessoas se intrometam. Muitos de nós, gente, tem um livro na Bíblia, 1 de João, que é escrito unicamente para falar da comunhão. Chega ao ponto de dizer, a epístola de João, a primeira epístola, chega ao ponto de dizer que sem comunhão nossos pecados são retidos, não são perdoados. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Que sem a nossa comunhão verdadeira, você não tem que deixar de ser você para ter comunhão com o irmão. Você tem que ser você mesmo. Algumas pessoas são mais temperamentais, outras são menos. Algumas são mais calmas, outras são mais ligeiras. Mas se relaciona a partir do que você é. Qual será a nossa prioridade? Porque o poder ele garante, a presença dele ele garante, a capacitação ele garante. Quem só seremos? O seguidor envelhecido ou o seguidor menino? Quem nós seremos? Seremos o seguidor. Lembra do Enoque, 360 e poucos anos. Mas ele gostava tanto de andar com Deus que um dia ele esqueceu de voltar.
Nem todo velho precisa envelhecer. Nem toda criança precisa envelhecer. Nessa noite, Ele nos promete capacitação. Volta para o nosso texto. Volta para o nosso texto. Porque João, verso 5, 1:5, diz assim: porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí talvez você diga assim: o Espírito Santo, pastor, espera lá. Lembra que ele falou: recebereis virtude, revestimento? Olha o verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restauras o reino a Israel? Irmãos, olhe para mim. Eles não ouviram nada. Parece crianças no sentido agora de ignorância. Ele fala: olha, vocês esperem em Jerusalém, não vos ausente daí, até que do alto sejais revestidos de poder. João batizou vocês com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Aí eles falam, verso 6, então os que estavam ali reunidos, ouvindo aquilo, lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo que restauras o reino a Israel? É como se hoje o Senhor viesse aqui pessoalmente e falasse assim: estarei com vocês o ano de 2018 todinho, viu? Aí vocês falam assim: Senhor, vem cá, será que eu posso ir trabalhar terça-feira? Será que eu preciso trabalhar terça-feira? Será que vai ter almoço para minha manhã? Será que, Senhor, será que eu vou ser alimentado? Ele está prometendo a maior bênção de todas. Ele está prometendo o maior poder de todos. Vocês não me ouviram? Ele está prometendo a maior autoridade, a maior capacitação de tudo o que você pode imaginar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus estava lá, só aguardando a ordem. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja o firmamento, haja os céus, porque o Espírito estava ali, só esperando a direção. Eles estão preocupados com o reininho de Israel. Eles estão preocupados com Israel menor do que Portugal. O Senhor está prometendo uma autoridade tamanha, a mesma autoridade que criou os céus e a terra, o mesmo poder que foi criando todas as coisas visíveis e invisíveis, tronos e potestades, principados e autoridades. E eles estão preocupados com Israel. Então os que estavam reunidos perguntou: Senhor, será? Essas coisinhas que nós nunca mudamos, irmãos. Será esse o tempo? O verso 7, se você ler direitinho, respeitando a entonação, se você ler direitinho o verso 7, meu irmão. Olhe para mim antes de você ler aí. Olha para cá um minutinho. O Senhor vai começar assim, olha para cá. Não é da conta de vocês o que vai acontecer com o reino tal, com o reino X e com o reino Y. Não é da conta de vocês. Não compete a vocês. Veja comigo agora o verso 7. Respondeu-lhes o Senhor Jesus: não vos compete, que é o mesmo que dizer, não interessa para vocês.
conhecer tempos, épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não é dar conta de vocês. Vocês não, olha para mim, irmãos, nós não conseguimos dar conta do nosso mês. Nós não conseguimos dar conta da nossa semana. Nós não conseguimos dar conta das nossas crianças. Jesus fala assim: não compete a vocês saber essas coisas. E aí ele vem com a bomba, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Testemunhas, irmãos, quando o poder, quando essa autoridade vem sobre nós e você se deixa levar por ela, é o mesmo que você ver, que você beber, que você comer da presença de Deus. Mas recebereis, não compete, não é da conta de vocês saber a data, a semana, os meses, os anos, não é da conta de vocês, mas vocês vão receber autoridade, vocês vão receber capacitação, vocês serão minhas testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só a mudança. Até que esse poder venha, não dê um passo sequer. Até que vocês recebam a minha autoridade, não sai daí. Mas nós, o que, irmãos? Nós saímos. Nós saímos. Nós saímos do lugar da presença. Recebereis poder. E você pensa que acabou? Olha só, estou concluindo. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, elevado assim, ó, sabe, sem nave espacial nenhuma. Ele foi elevado, foi subindo, subindo à vista deles. E uma nuvem o encobriu, lógico. Ele vai subindo, 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 subindo. Chega uma hora que as nuvens encobrem, não é a nuvem que veio encobrir. Ele foi subindo, subindo, subindo. E as nuvens o encobriu. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aí você falou, glória. Não, glória não. Nós somos tão duros de coração para entendermos, né? Eu faria isso também, vamos começar por aqui. Ele fala, olha, vocês receberão poder. Eles ficaram assim, olhando para cima. Jesus subindo, 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 subindo. A nuvem o encobriu. 2 varões apareceram. 2 anjos de branco desceram e se puseram ao lado deles. Verso 11, eles lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Por que vocês estão olhando para as alturas? Aqui, Jesus está disciplinando eles de novo. Aqui os anjos estão disciplinando eles de novo. Vocês não entenderam nada. Estão olhando, olhando, porque é lindo mesmo, olhando, olhando, olhando. Eu faria a mesma coisa, olhando, olhando, olhando. Mas para que você e eu não percamos a lição, não percamos o objetivo, os anjos aparecem e dizem: o que vocês estão olhando para as alturas? Vocês não entenderam nada? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste. Então, verso 12, então voltaram para Jerusalém. E o que o versículo 4 diz? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Fica lá, até que do alto sejais revestidos de poder.
de autoridade. E é essa a proposta que eu trago para nós nessa noite. Mais uma vez, mais um ano. Só queira saber de uma coisa: que você esteja revestido do Espírito Santo. Só queira saber de uma coisa: que o Espírito Santo esteja tomando vocês, a nós. Que a presença de Deus esteja nos tomando. Não os bons relacionamentos. Não. Não os bons conchavos. Não. Não os esquemas da vida. Não. Mas que você tenha certeza de que o Espírito Santo está guiando você, está dirigindo você. Porque Ele não nega o Espírito Santo para aqueles que o buscam. Recebereis poder, verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí você me perguntaria: pastor, e o que eu faço agora? O que eu faço agora? Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Toda a casa, Jerusalém, lá onde eles estavam esperando esse poder, eles estavam no mesmo lugar. Verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Diga: no lugar da obediência, no lugar da fé, no lugar da esperança que ele disse, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Irmãos, se a gente começar a falar guiado pelo Espírito, irmãos, as demais coisas vai ser facinho, vai ser fichinha. Se a nossa linguagem, não apenas oração em outras línguas, mas se a nossa fala, se a nossa linguagem, irmãos, começar a ser fluida, começar a ser através do Espírito, o que acontecerá com nossos passos? Porque o apóstolo Tiago diz o seguinte, presta atenção. O apóstolo Tiago disse assim, que a língua é terrível, é um membro indomável, que quem conseguir domar a língua domina toda a natureza humana. Tiago capítulo 3. A língua é um membro indomável, e aquele que conseguir domar a sua língua, domina a natureza inteira, diz o apóstolo Tiago. O Espírito Santo começa a ir na nossa boca, e se você se deixar guiar a partir da sua boca, pelo Espírito Santo, o que dirá mais das outras coisas? Se Ele controla a nossa língua, quem dirá mais nossos passos, nossa caminhada, nossa vida de caminhada? Então nessa noite, fique com essa reflexão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E todos ficaram atônitos. Olha só, ora, estavam habitando ali um monte de gente, passando as festas ali do Pentecoste ali, a cidade estava cheia. Verso 6, quando pois se fez ouvir aquela voz, diga aquela voz, toda a multidão afluiu, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, quando o Espírito Santo controla a nossa fala, Ele controla todo o nosso ser.
Vocês já ouviram falar agora de uma disciplina chamada neurolinguística? Até os psicólogos têm usado isso. Eu não chamo você para buscar um psicólogo para mexer com a sua neurolinguística, não. Mas o Espírito Santo quer tomar a gente por completo, a gente por inteiro, meu irmão. Então se renda a partir de dentro ao Espírito Santo, para esse novo ano que vai começar. Tenha certeza de que o Espírito Santo começa com a sua boca, começa com a sua língua, começa com os seus sentimentos, com as suas emoções. Tenha essa certeza, igreja. O tempo, as semanas, os meses, as coisas que virão, pouco importa. Por isso esses homens, essas mulheres do primeiro século não tinham medo. Eles enfrentavam a arena, eles enfrentavam os leões, eles enfrentavam tudo que era dificuldade. Por quê? Porque eles não eram deles mesmos, eles eram controlados pelo Espírito Santo. Esse povo dessa época não completaram 50 anos, eles morreram antes. E não foi de morte natural, não. Eles morreram porque foram perseguidos o tempo inteiro. E como é, pastor, que vai ser conosco? Depende do posicionamento que você vai ter. Ficar na palavra dele, porque a palavra é a única ferramenta do Espírito Santo. A palavra de Deus é a espada de quem? Do pastor Clóvis? A palavra é a espada de quem? Do Espírito Santo. Então fique na palavra dele, fique na presença dele e seja revestido com a presença dele. Amém? Curva sua cabeça agora. Não importa, ele disse, as datas, as épocas, as semanas, os anos que o Pai preparou para ele mesmo, mas recebereis poder. O que vocês precisam eu dou. O que vocês precisam não é conhecer as datas, o que vocês precisam não é conhecer os tempos, o que vocês precisam é de revestimento. Abra o seu coração nesse momento. Abra o seu coração nessa hora, feche os seus olhos. Daqui a pouco nós vamos nos ajoelhar, mas para esse momento de meditação, de ministração, curva sua fronte nessa hora em nome de Jesus.